E atenção, começa agora a Rede Nacional de Televisão do Partido Pátria Livre, PPL 54. E vamos ouvir o presidente nacional, Sérgio Rubens. Meus amigos e minhas amigas, o governo Dilma declarou guerra aos trabalhadores, aposentados, viúvas, desempregados, estudantes, à classe média e aos setores produtivos do empresariado. O objetivo é extrair recursos de todos para engordar o setor financeiro com o pagamento de juros cada vez mais elevados. O resultado é que, enquanto a vida do povo, os serviços públicos e a economia despencam, o lucro dos bancos aumentou 25% no primeiro trimestre. Dilma diz que é um sacrifício necessário para o país voltar a crescer. É balela. Esta é a fórmula que mantém há 7 anos na lona as economias dos Estados Unidos, Europa e Japão. Para crescer, é necessário seguir o caminho oposto, baixar os juros, aumentar o investimento público, melhorar os salários e abrir um novo ciclo de substituição de importações, dando prioridade às empresas genuinamente nacionais nos financiamentos e encomendas do Estado. Foi sempre assim que o Brasil cresceu. Para tal, é indispensável um combate frontal contra as medidas antinacionais e antipopulares do governo. E mais que isso, é preciso livrar o país de Dilma. Há quem diga que não é democrático remover um governante antes do final do mandato, mas todas as democracias preveem essa possibilidade. Antidemocrático é o estelionato eleitoral, a corrupção assintosa e as pedaladas que marcam o governo Dilma. Antidemocrático seria condenar o povo brasileiro a mais 3 anos e meio dessa agonia. Obrigado pela atenção. Boa noite. As centrais sindicais estão convocando o povo brasileiro à luta contra o veto de Dilma à lei que extingue o fator previdenciário. O Congresso Nacional aprovou uma nova regra para as aposentadorias, que recupera parte do que é roubado pelo fator. Mas em 17 de junho, Dilma vetou a lei e baixou uma medida provisória que na prática restabelece o fator previdenciário. Fazendo o contrário do que prometeu nas eleições, ela investiu contra os direitos trabalhistas, estabelecendo corte no seguro-desemprego, no abono salarial e nas pensões das viúvas. Fez-se de morta quando seu aliado Eduardo Cunha desengavetou o famigerado projeto das terceirizações. Provocou uma recessão brutal que está aniquilando os empregos e agora quer impor esse veto contra os aposentados. O Congresso pode aceitar ou derrubar o veto. Nossa luta é para promover a sua derrubada. Em junho, o dono da Odebrecht foi preso pela Operação Lava Jato. Da carceragem, enviou bilhete aos advogados ordenando a destruição de provas. Mas para o PT, quem abusa do poder é o juiz Sérgio Moro. O PT quer que as empreiteiras que assaltaram a Petrobras continuem contratadas pelo governo. Quer manter seu esquema de propinas, como se nada tivesse acontecido. O hábito adquiriu a força de vício. Os prejuízos causados à Petrobras pelo cartel das empreiteiras e pela desastrosa política da Dilma obrigaram a companhia a exportar petróleo cru e a importar gasolina a R$ 1,70 para vender com prejuízo a R$ 1,40. Apesar disso, a Petrobras continua poderosa. Mesmo depois dos escândalos, a Petrobras foi ao mercado captar 2,5 bilhões de dólares e lhe ofereceram 16 bilhões por 100 anos. As reservas de petróleo da empresa e a sua condição de operadora única dos campos do pré-sal são o seu maior trunfo. No entanto, o projeto de lei 131, apresentado pelo senador José Serra e defendido pelo ministro Eduardo Braga, pretendem acabar com isso. Eles dizem que é preciso libertar a Petrobras da obrigação de ser a operadora única do pré-sal. É como se alguém fizesse uma lei dizendo que você não é obrigado a comer nem respirar todo dia. A Petrobras foi criada para produzir petróleo e derivados para o bem do povo brasileiro. A quem interessa tirar dela a sua principal razão de ser? Partido Pátria Livre, PPL 54.